Henry Hazlitt, em Economia em uma única lição, apresenta uma análise crítica das políticas econômicas através de uma lente que prioriza as consequências de longo prazo e os impactos em todos os setores da sociedade. A única lição central do livro é a importância de olhar além dos efeitos imediatos de uma política e considerar suas repercussões futuras. O livro começa com uma crítica ao que Hazlitt chama de erro fundamental da economia, a tendência de muitos economistas e políticos de focar apenas nos efeitos de curto prazo de uma política para um grupo específico, em vez de considerar seus efeitos a longo prazo e sobre todos os grupos. Para ilustrar essa ideia, Hazlitt usa exemplos concretos e situações hipotéticas, como o famoso paradoxo da janela quebrada, que demonstra como gastos que parecem estimular a economia podem, na verdade, ser prejudiciais quando se considera a economia como um todo. Hazlitt explora vários temas econômicos importantes, incluindo controle de preços e salários. Hazlitt argumenta que políticas de controle de preços e salários, embora bem-intencionadas, frequentemente levam a escassez e ineficiências no mercado. Ele explica como tais controles podem distorcer os sinais do mercado, levando a uma alocação inadequada de recursos. 2. Subsídios e ajuda governamental. O autor critica a prática de subsídios governamentais, sugerindo que eles frequentemente beneficiam um grupo à custa de outros, e podem desincentivar a eficiência e a inovação. 3. Inflação e crédito. Hazlitt discute os perigos da inflação e do crédito fácil, apontando como essas práticas podem levar a ciclos econômicos instáveis e crises financeiras. 4. Impacto dos impostos. O livro também aborda a questão dos impostos, argumentando que altos impostos podem desestimular o investimento e a produção, prejudicando o crescimento econômico a longo prazo. 5. Intervenção governamental. Hazlitt defende uma abordagem minimalista para a intervenção governamental, sugerindo que os mercados livres, quando deixados a operar sem impedimentos, são a melhor maneira de alcançar uma distribuição eficiente de recursos e maximizar o bem-estar social. Ao longo do livro, Hazlitt usa uma linguagem clara e acessível, tornando conceitos complexos compreensíveis para o leitor médio. Ele apoia suas afirmações com exemplos históricos e teóricos, reforçando sua argumentação de que as melhores políticas econômicas são aquelas que consideram os efeitos a longo prazo e o impacto sobre todos os stakeholders. Ao concluir, Hazlitt reafirma a importância de uma compreensão sólida dos princípios econômicos para evitar erros que possam resultar em políticas prejudiciais. Economia em uma única lição é, portanto, uma defesa poderosa do pensamento econômico cuidadoso e uma crítica das intervenções mal concebidas que ignoram as realidades do mercado. Claro! Vamos começar com algumas das principais ideias e frases do livro Economia em uma única lição de Henry Hazlitt. Principais ideias e frases 1. A lição central. A principal lição do livro é a importância de olhar para além dos efeitos imediatos de qualquer política econômica. Hazlitt enfatiza que é crucial considerar as consequências de longo prazo e como elas afetam todos os grupos, não apenas um específico. 2. Paradoxo da janela quebrada, usado para ilustrar como a destruição não gera crescimento econômico real. A ideia é que, embora consertar uma janela quebrada possa parecer estimular a economia, porque gera trabalho para o vidraceiro, os recursos gastos poderiam ter sido utilizados de forma mais produtiva em outro lugar. 3. Controle de preços. Hazlitt argumenta que o controle de preços gera escassez e distorções no mercado, pois interfere nos mecanismos naturais de oferta e demanda. 4. Subsídios e ajuda governamental. Ele critica os subsídios, afirmando que, enquanto beneficiam alguns, prejudicam outros, muitas vezes levando a ineficiências e desperdícios. 5. Intervenção governamental. Hazlitt defende uma intervenção mínima do governo na economia, acreditando que os mercados livres são mais eficazes na alocação de recursos. Biografia de Henry Hazlitt. Henry Hazlitt, de 1894 a 1993, foi um proeminente jornalista, economista e filósofo norte-americano. Ele é mais conhecido por sua defesa do livre mercado e por sua habilidade em explicar conceitos econômicos complexos de forma acessível para o público em geral. Carreira no jornalismo. Hazlitt começou sua carreira como jornalista e rapidamente se destacou por sua habilidade em escrever sobre economia. Ele trabalhou para várias publicações renomadas, incluindo The Wall Street Journal, The New York Times e Newsweek, onde suas colunas sobre economia ganharam ampla popularidade. Contribuições para a economia. Além de Economia em uma única lição, Hazlitt escreveu vários outros livros sobre economia e filosofia. Ele foi um defensor do liberalismo clássico e um crítico das intervenções governamentais na economia. Influência filosófica. Influenciado por economistas como Ludwig von Mises, Hazlitt se tornou um dos principais defensores da escola austríaca de economia nos Estados Unidos. Seus escritos ajudaram a popularizar as ideias de mercado livre e a crítica ao socialismo.
Legado. O trabalho de Hazlitt continua a ser influente, especialmente entre aqueles que advogam por políticas de livre mercado. Economia em uma única lição é frequentemente recomendado como uma introdução essencial aos princípios básicos da economia. Através de sua escrita clara e lógica persuasiva, Henry Hazlitt deixou um legado duradouro na forma como o público em geral entende a economia.